Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu conheço algumas pessoas, outras eu não tive ainda a oportunidade. Eu vim aqui hoje com o maior prazer. Eu estou há 11 anos trabalhando na IME e atendendo o Rio Grande do Sul. E vim aqui para poder trazer novas tecnologias. A gente vai falar sobre evolução de tecnologia, que é um assunto de extrema importância hoje em dia, sobre eficiência de sistema. E comentarei sobre harmonia entre tecnologias para o melhor custo-benefício em sistemas tanto de HVAC quanto indústria e retrofit, que tem sido bastante comentado, né? O retrofit está na moda, né? Justamente porque não há tantas obras novas de espaço, inclusive de localidade, né? Para fazer grandes empreendimentos. Então o retrofit está sendo bem requisitado tanto pelos projetistas quanto pelos instaladores. Primeiro passo, vou dar uma ideia para vocês de uma visão sistêmica para mostrá-los onde que nós da IME podemos contribuir. Bom, a visão sistêmica do ar-condicionado, não só do ar-condicionado conforto, como ar-condicionado crítico, como, por exemplo, um crítico que eu falo é um hospital, por exemplo, um centro cirúrgico, como um ar-condicionado crítico, por exemplo, um data center. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tem basicamente 3 aí no mercado, né? Então tem coisas interessantes para acontecer aqui no mercado de vocês, no caso nosso, que eu também atendo aqui. Quanto ar-condicionado do setor industrial, já ouvi falar que basicamente tem aí um pessoal da indústria também, né? Manutenção, por exemplo, aqui no setor de vocês, no segmento de vocês, tem Souza Cruz, Steel, em São Leopoldo, tem Tramontina. É um mercado rico também na indústria, então o setor industrial também pode contar com o nosso apoio. E basicamente ele divide em 3 partes, né? A primeira parte é a produção, quem vai produzir a energia necessária para que os pontos de consumo sejam consumidos. Nós da IME estamos atrelados dentro da distribuição e hoje basicamente nós falaremos sobre a questão do balanceamento e controle hidráulico, passando por uma evolução de tecnologia, que são basicamente as válvulas. Nós também temos uma linha de produto que não vai ser falado hoje, mas quem quiser ter a oportunidade de conhecer também, que é sobre pressurização e qualidade da água, que basicamente são os tanques, os separadores de sujeira, de lama, de microbolhas, purgadores de ar, que é uma outra linha que hoje eu passarei bem batido assim, porque nós temos pouco tempo, né? 45 minutos quase nada para se aprofundar em algum tema, mas que estarei aqui ainda hoje até o final do dia e, por favor, venham falar comigo. Bom, dentro da linha de produtos, para que vocês consigam visualizar, nós trabalhamos no sentido de soluções integradas. Hoje é muito falado em sistemas híbridos. Sistemas inteligentes são os híbridos, onde a gente consegue atrelar determinada tecnologia a determinada demanda, necessidade. Não é mais basicamente uma receitinha de bolo. Entender a necessidade do cliente e entender o melhor custo-benefício para aquela determinada demanda. Então, falamos sobre soluções integradas. Dentro das três etapas da visão sistêmica, produção seria o quê? Vou dar um exemplo: água gelada, chiller. O ponto de consumo, há diversos equipamentos que podem ser consumidos, por exemplo, fan colete, fan coil, unidade de tratamento de ar, trocadores de placa. No setor industrial, por exemplo, num automotivo, por exemplo, aqueles robozinhos lá
que vai, por exemplo, fazer troca de parafuso, enfim, pensando em indústria 4.0, nesse caso. Também é um ponto de consumo. E dentro da linha da IME, nós temos, baseados em soluções integradas, tudo que você precisar para a sua hidráulica, seja no quesito válvulas de balanceamento estáticas, válvulas de balanceamento dinâmica com um propulsor que é um diafragma, que são as independentes de pressão, as válvulas de controle inteligentes e integradas, onde está sendo super benquista, né, em sistemas, por exemplo, Green Building ou Indústria 4.0, onde eu falarei mais um pouco sobre ela mais para frente, onde há a possibilidade de fazer as medições não só de grandeza separada, só vazão, só temperatura, só pressão. É possível fazer todas essas medições, inclusive com o app do celular, você passa, tem Spotify, você passa, transmite as informações pelo app do celular, se conectando com a válvula, em nuvem, em tempo real, enfim, que é a nova tecnologia. Válvulas inox, caso seja um processo de uma indústria, por exemplo, farmacêutica, alimentícia. Então, as válvulas de balanceamento nós temos também inox. Reguladoras de pressão diferencial, caso você queira setorizar ramais, prumadas. Por exemplo, você tem uma única central e um determinado ramal, por exemplo, atende um centro cirúrgico, que é um ar-condicionado crítico, um outro ramal atende, por exemplo, só apartamentos de quarto. As necessidades, as premissas, os controles de temperatura e quantidade são distintos entre cada aplicação. Então, é possível também trabalhar com as reguladoras de pressão diferencial. E a parte de pressurização de qualidade da água, onde nós temos os tanques pressurizados, onde há uma bolsa que faz a função de uma maneira precisa. Para que vocês terem ideia, a norma, né, a ASHRAE, acho que é o 2012, já sugere a utilização de tanques com membrana pressurizados para evitar que entre o ar dentro do sistema e entre um processo de corrosão, não só de tubulação, como serpentinas de máquinas, que é a linha de pressurização e qualidade da água. Essa é uma visão geral para que vocês visualizem os produtos que nós poderemos conversar projeto a projeto. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos identificar quais são os objetivos. O objetivo do ar-condicionado, basicamente, o primeiro é o quê? O primeiro é garantir as condições internas especificadas. O que são as condições internas especificadas? Basicamente, tem a ver, quem faz isso, quem define condição interna especificada, seja da central, seja do ponto de consumo, são os projetistas. Com base em cálculos de carga térmica, é definido o quê? A potência térmica nominal, que é a potência da máquina. Que nada mais é que o quanto de água vai passar dentro da máquina para trocar calor com a serpentina e retornar para o sistema. Então, essa é a condição interna especificada. E o segundo objetivo é fazer mais com menos. É atingir o primeiro objetivo com menor consumo de energia. Não necessariamente só o menor consumo de energia em termos do tamanho da central, como, por exemplo, o menor consumo de energia atrelado àquela necessidade da demanda. Por exemplo, para que eu vou utilizar 80% da vazão se naquele período eu estou precisando resfriar, por exemplo, um ambiente em 50%. Então, a questão de menor consumo de energia tem muito a ver não só na etapa inicial do projeto, como, por exemplo, no custo operacional do projeto. O custo operacional não tem a ver só com o produto trabalhando de uma maneira correta, como também a sua manutenção foi treinada para que esse produto trabalhe de uma maneira correta. O custo operacional, que muitas vezes, por uma cultura brasileira, por exemplo, do dar-se o jeitinho brasileiro, né?
todo mundo, desde que meu bisavô, meu tataravô, meus pais, enfim, sempre falam, não, deixa quieto que depois a gente dá o jeitinho brasileiro. Dar o jeitinho brasileiro está dentro de um consumo excessivo de energia. O depois eu vejo o que eu faço. Então não está só atrelado, menor consumo de energia, atrelado ao tamanho da central térmica. Tá? E vocês vão ver mais lá na frente que uma das partes que vocês podem contar conosco são os treinamentos e as capacitações, que são todos gratuitos. E que hoje em dia dá para se fazer muita coisa, inclusive remotamente. É ideal fazer remoto? Não, não é. O ideal seria fazer num centro de treinamento, que nós também temos em São Paulo, capital, que daqui de Porto Alegre não é algo absurdo. Você consegue fazer, por exemplo, um treinamento saindo no voo de manhã e voltando no voo de noite, né? E é importante para atender o segundo objetivo do que hoje nós estamos conversando, que é tornar os sistemas eficientes. Quais são? Fizemos um resumo aqui para que vocês tenham uma visão geral para cada passo fundamental. Nós temos treinamentos específicos. Quem tiver interesse, volto a dizer que eu estarei até o final da tarde. Fizemos um resumo basicamente para vocês terem ideia do que seria esse atingir os dois objetivos, né? Então, os passos fundamentais basicamente são 3 de uma maneira fria, de uma maneira simplificada de se dizer. Bom, o primeiro passo fundamental seria energia requerida nas condições máximas, que basicamente é atender o primeiro objetivo. Sempre fazer um projeto ou executar um projeto de tal maneira que se eu precisar resfriar na carga total do meu sistema, independente se a máquina, que é o ponto de consumo, está perto do bombeamento, de ponto favorecido, ou distante do bombeamento, que é um ponto desfavorecido, tem que ter exatamente a condição máxima projetada pela carga térmica. Então, energia requerida nas condições máximas. Não gastar mais do que você precisa. Esse é o primeiro passo fundamental. Esse primeiro passo fundamental, ele está diretamente relacionado ao balanceamento do sistema. Para que vocês tenham uma ideia, dá para uma estimativa, reduzir o consumo de bombeamento em cerca de 35%, equilibrando mecanicamente o sistema. Esse balanceamento hidráulico, ele pode ser feito de uma maneira estática ou pode ser feito de uma maneira dinâmica. Toda vez que você incrementa a tecnologia, a tendência é incrementar custo inicial. No entanto, o custo operacional, que entra dentro do segundo objetivo, é inferior. Tá? Porque eu estou incrementando tecnologia. Então, o primeiro passo fundamental seria, se eu precisar da carga máxima, independente se estiver no ponto favorecido ou desfavorecido, eu vou ter. É isso que eu preciso garantir, feito pelo balanceamento. Se eu tenho sistemas, interfaces de sistema, o que seriam as interfaces do sistema? Eu tenho um primário e um secundário, por exemplo. Primário e secundário são interfaces de sistema. Mesma coisa que eu faço no secundário, que seria, por exemplo, os pontos de consumo, eu tenho que fazer no primário, para compatibilizar vazões. Preciso de 50, eu produzo 50. Preciso de 100, eu produzo 100. Tem que haver uma compatibilidade de vazões. Tanto, dei um exemplo do secundário, mas pode ser, por exemplo, um primário com uma condensação à água. Então, entra o elemento torre de resfriamento. Se eu também tenho o elemento torre de resfriamento, é uma interface também, que está dentro do primeiro passo fundamental, caso você tenha essas interfaces. Isso é realizado com balanceamento, seja estático, seja dinâmico.
O segundo passo fundamental tem a ver com o controle, que é o gerenciamento da necessidade, que está atrelado principalmente aqui na nossa região do Sul. Trabalha-se muito com cargas parciais, muito. Durante o dia, você sai e tá frio, sai com blusa, casaco, aí dá 10 horas da manhã, já começa a esquentar, dá 2 da tarde, tá um calor infernal, e depois cai a temperatura. Essa oscilação, essa dinamicidade da temperatura externa que interfere no nosso ambiente, falando aqui de conforto, ar-condicionado conforto, tem a ver com cargas parciais. Então isso tem a ver com o gerenciamento da necessidade, que tem a ver com o controle e automação do sistema. Para que vocês tenham uma ideia, principalmente aqui, assim na região sul, foi feita uma estimativa. Nós precisamos menos de 50% de carga, ou seja, carga parcial baixa, em basicamente 80% do nosso tempo. O que significa isso? Foi projetado uma central com seus definidos pontos de consumo de, por exemplo, 100 TR, estou dando exemplo para facilitar a nossa conta. 80% do tempo a gente trabalha com menos de 50 TR. A demanda da necessidade em 80% do tempo é o menor. O que acontece com o sistema de controle com automação? Tem que mandar um sinal para gerenciar a necessidade com cargas muito baixas do que a máxima. Então, esse ponto é de suma importância na definição do tipo da válvula de controle que eu vou usar. Esse tipo de válvula de controle que eu vou usar, ele tem precisão em cargas parciais? Se ele não tiver precisão em cargas parciais, é um problema. Para que vocês tenham ideia, exemplificando friamente, indo do pior tipo de controlabilidade para o melhor tipo de controlabilidade é borboleta. Borboleta, qualquer aberturinha passa um monte de vazão. Isso é uma questão, não tem nada a ver com fornecedor A, B, C, D, X, Y. Tem a ver com a construtividade do produto. A construtividade de borboleta não é ideal para trabalhar em cargas parciais. Ela abre ou fecha. Ela é mais barata? Sim, é mais barata. Mas estamos falando de sistemas eficientes. Vou colocar uma borboleta proporcional se eu quero meu sistema eficiente? Não é o certo. Vou colocar uma borboleta para baratear? Sim, aí ok. Só que na tomada de decisão tem que se pensar no resultado, se é que quer ter um sistema eficiente. Bom, borboleta já vimos que qualquer aberturinha passa-se muita vazão, não é aconselhado trabalhar com cargas parciais. Aí vem a do tipo esfera caracterizada. Ela é ideal para sistemas proporcionais, sim, porém ela tem uma perda de controlabilidade em cargas parciais, pela construtividade. Não tem nada a ver com fornecedor A, B, C, D, X, Y. A construtividade do produto, válvulas esferas para proporcional, modulando, 0 a 10, 4 a 20, maquinete, pode fazer qualquer que seja. Tá? Não tem a ver com a construtividade. Posso vir a ter problema em cargas parciais. Ah, mas a vazão é muito baixa, eu só preciso de um conforto. Tá? Tudo bem, a gente pode até... Agora, vazões acima de 2 polegadas, por exemplo, já começa a ter a possibilidade de ter problemas de performance na controlabilidade do sistema. O que significa? O meu sinal de controle, termostato, por exemplo, um termostato ambiente, manda um sinal, ao simplificar assim, 0 a 10 volts, manda 0 volts, beleza, 0,
manda 2, começa a abrir um pouquinho. Quando ele começa a mandar 3, ela já começa a passar muita vazão, começa a perder controlabilidade. E partimos para o outro tipo de construtividade, que é do tipo globo. Globo é ideal para trabalhar em cargas parciais. Pensando nisso, nossos engenheiros de produto tomou-se a decisão do quê? Bom, então toda válvula que necessita de controle proporcional, já vamos utilizar a construtividade do corpo globo. Volto a dizer, incremento de tecnologia incrementa custo, mas eu garanto a minha precisão em cargas parciais. Tá? Exemplificando friamente, quem quiser mais detalhes pode entrar em contato com a gente. Sistemas on-off, uma outra estatística aqui, né, alguns números para que vocês tenham uma visão geral de eficiência. Sistemas on-off tendem a consumir 7% a mais de energia em comparação com sistemas modulantes. Tá, mas é meu fan colete, carga 2 TRs, 3 TRs. Não, tudo bem, e é conforto. Faz-se sentido porque projetos eficientes, a grande maioria são híbridos. Se o meu fan colete, que tem uma carga baixa, e o objetivo principal é um conforto, faz-se sentido trabalhar com sistemas on-off, porque essa questão são cargas muito pequenas em comparação, por exemplo, à central. Então, estou dando alguns exemplos sobre possibilidades, soluções integradas. Vamos lá. Esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo tem a ver com balanceamento, não só de ponto de consumo ou interface de sistema. Terceiro passo, controle e automação, que é o gerenciamento da necessidade. E o terceiro passo, não menos importante, é manter tudo que a gente pensou em condições ideais. Garantir que a eficiência térmica e o ciclo ativo sejam mantidos. Isso tem a ver diretamente com pressurização e qualidade da água. Por quê? Fiz todo o estudo, todo o trabalho, garanti a energia requerida nas massas, pensei na construtividade do tipo do produto para trabalhar em cargas parciais, mas eu tenho ar dentro do sistema. O que é potência? É a vazão, que é a água, a quantidade de água que passa pela serpentina, por exemplo, vezes o ΔT. Se eu tenho ar, o ar ocupa o lugar o quê? Da água. Você pode ver por uma garrafinha de água sem gás. Você consegue encher 100% ela? Não, por quê? Porque tem o ar ali dentro que ocupa o lugar da água. Então, se eu pensei em tudo isso e tenho ar dentro do meu sistema, cai a performance da troca térmica. Tenho ar e tenho partículas metálicas, tenho materiais metálicos, ferrosos. O ar, desde que mundo, é uma lei natural. É uma lei natural. Ar em contato com partículas ferrosas era o quê? Corrosão. Corrosão é o quê? Sujeira. Sujeira ocupa o lugar do quê? Da água. Pensei em tudo aqui, fiz tudo bonitinho, passei de ano aqui, cheguei aqui, sujeira dentro do sistema. Queda de rendimento. Tá? Então, basicamente, se vocês tiverem uma visão sistêmica, quais são os produtos necessários? Se vocês seguirem os 3 passos fundamentais que eu acabei de mencionar, e voltando a dizer, para cada passo desse, podem falar comigo que nós temos capacitações gratuitas. Já é 80% do trabalho feito em relação aos sistemas eficientes. Uma visualização geral de nossas soluções integradas é balanceamento estático, nosso modelo da linha STAD e STAF, que muitas vezes o pessoal chama, eu gostaria de adquirir uma válvula TA, essa daqui, que é o balanceamento estático. Controles independentes de pressão,
que são os balanceamento dinâmico atrelado aos atuadores, construtividade globo. Válvulas inteligentes, que além do controle e balanceamento dinâmico, eu faço BT-meter, eu meço a energia, eu controlo pelo app no celular, eu visualizo em nuvem, dentre outros benefícios. Construtividade globo. Não faz sentido você comprar uma tecnologia de uma Ferrari e usar uma válvula que não trabalha em cargas parciais. Válvula do tipo globo também. Instrumentação de medição, instrumentos de medição, aquele amigo do operador, da operação, para que se tenha tendenciando um custo ótimo de operacional. É basicamente um multímetro amperímetro na mão do eletricista. Ninguém sai tacando o dedo na tomada e medindo quanto está chegando, por exemplo, de tensão. O estetoscópio na triagem lá do médico. Ele não põe a mão no teu braço e fala, está passando 13,2 de pressão arterial. Termômetro no médico também. O nosso equipamento, que chama-se TA Scope, é um instrumento de medição para que você tenha diagnóstico, monte plano de operação e saiba o que está acontecendo. Não dá para se pôr a mão na tubulação e falar, está passando tanto de vazão. Ainda não dá para fazer isso. Então eu pego o TA Scope e meço. Fiz todos os 3 passos bonitinho. Defini válvula correta para aquela determinada demanda, pus o meu sistema no ponto ótimo de consumo, junto com as instrumentações de controle e automação, pego o equipamento e meço e falo, não, realmente é isso mesmo, está certo, não tem sujeira, não tem ar, enfim, meu sistema vai operar de uma maneira eficiente. Sistema de pressurização e qualidade de água, tanque, repositor de água, separador de sujeira e microbolhas, onde inclusive há a possibilidade de se inserir uma haste magnética. Para que serve essa haste magnética? O grande problema das sujeiras, fora água de condensação, claro, da sujeira, por exemplo, de uma água gelada ou de uma água quente, é a corrosão das partículas metálicas. Porque não tem como você vedar 100% o seu sistema do ar ambiente, do ar atmosférico. Então, mesmo com os tanques pressurizados, 100% humanamente não dá para se fazer. Então, essa haste magnética, que é um ímã, nada mais é do que um ímã, ela é inserida dentro ou ao redor, dependendo do modelo. Tem uma capa de isolamento, dependendo do modelo, mas enfim, continua sendo um ímã, onde com a força magnética, que é exorbitante, não sei nem calcular o quanto, atrai essas partículas metálicas, e muito diferente de filtro, porque ela permite a passagem. A haste magnética, ela está dentro de um canal, ou em determinado modelo é uma capa magnética, então daí está até por fora, que vai atrair e permitir a passagem da água, evitando que haja uma constante, uma frequente limpeza de filtros. Volto a dizer que a sujeira está atrelada ao terceiro passo fundamental. Se eu tiver sujeira, eu não tenho água. Se eu não tenho água, eu não tenho troca de calor, e assim por diante. E as ferramentas que nós utilizamos, ferramentas de projeto, que são os nossos softwares, que tem via computador, tem via app do celular. O app do celular, ele é uma versão resumida do computador, onde eu consigo pegar algumas informações de uma maneira simples, rápida, no que todo mundo tem na sua palma da mão, no celular. Então é rápido, eu faço selecionamento de válvula, verifico, dá para inclusive pensar nas autoridades da válvula de controle, nos cálculos da calculadora hidrônica, verifico se aquela tubulação, qual é a velocidade e a perda de carga linear do tubo,
potência térmica, qual é a vazão necessária, qual o ajuste de válvula de balanceamento. Então tem vários pontos que as ferramentas software nos ajudam muito numa, por exemplo, tomada de decisão. Vamos falar um pouquinho sobre evoluções de tecnologias, principalmente no quesito de se pensar, por exemplo, num retrofit, numa melhoria do sistema. Então vamos lá. Efeito curiosidade, primeira válvula de balanceamento no mundo foi criada pela Thur Anderson ETA, que é uma das fábricas do grupo IME, em 1957, na Europa. Veio para o Brasil em 1996, aqui é um exemplinho de uma válvula de até 2 polegadas, que é 2 polegadas. 1996, Hernani Paiva, que vários conhecem, veio na mão e foi atendendo as pessoas com o tal da modernidade, que é o balanceamento do sistema. Então veio para o Brasil em 96. Depois foi se passando, sempre a evolução de tecnologia está atrelada à necessidade da realidade da operação dos sistemas. Então, no passado se trabalhava muito, não tinha o advento do variador de frequência de bomba. As bombas geralmente eram bombas de vazão constante. Definir a altura manométrica, a vazão máxima, é isso que eu vou mandar para o sistema. O que acontece, o que tinha-se na época? Obrigava-se a trabalhar com válvulas de controle do tipo 3 vias. Eu sempre vou mandar aquela bomba, independente da minha necessidade, sempre vou mandar a bomba, não vá o elemento variador de frequência, trabalha-se com vazões constantes e eu coloco uma válvula de 3 vias que preciso esfriar, por exemplo, o ambiente, passa-se a água pela serpentina, não preciso, passa por uma tubulação reta. Então, no passado, bem passado, era basicamente essas soluções. E daí começou a se criar grandes estruturas, shoppings, hospitais, e foi pensando muito nisso. E essa tecnologia já não era ideal, porque não se economiza energia. Precisando ou não precisando, eu mando. Se eu não usar, eu bypasso. Ou seja, joga-se a energia fora. Veio a ideia dentro de variar a velocidade da bomba. Variar como? De acordo com a demanda. Mudou-se a estrutura da configuração dos fechamentos hidráulicos. Tirou-se de 3 vias, virou-se de 2 vias. Bom, imagina só que daí tem o balanceamento e controle junto para unidades pequenas. Bom, você tem um sistema com carga variável, a necessidade da demanda com carga variável, o variador de frequência e o produto estático. Variável com estático não combina muito, né? O próprio termo diz estático, só que eu tenho perfil variável. Então tornou-se possível, atrelado à tecnologia de balanceamento dinâmico, conversar, falar tudo na mesma língua. Se o meu perfil de carga é variável, eu tenho um variador de frequência na bomba, o meu produto tem que ser dinâmico, tem que ser flexível, tem que atender cargas parciais, de acordo com a necessidade. Começa-se a pensar muito em redução de consumo de energia. Surgiu as válvulas de balanceamento dinâmico, que pode ser em ramal, ou seja, reguladoras de pressões de ramal, ou eu posso estabilizar o ΔP na própria válvula de controle, que surgiu o advento da independente de pressão. Depois começou a se pensar num controle digital, num controle onde eu tenho uma flexibilidade, inclusive, de parametrizar os atuadores. Eu vou comprar a válvula de controle agora, mas ainda não defini certo se vai ser 0 a 10, 4 a 20, não sei. Não, tá tudo bem. Vamos lá. Tem o atuador, depois você vê e configura. Então, via USB, via app no celular, os controles digitais. E depois veio que hoje nós estamos
com a tecnologia de controle inteligente. Bom, eu preciso de um balanceamento dinâmico, ok, eu preciso ter um atuador digital, ok, também. Até então, tinha. Qual que é mais eficiente? Uma mola ou um medidor de vazão ultrassônico? O medidor de vazão ultrassônico é mais eficiente que uma mola. Então, tirou-se o elemento propulsor diafragma mola do corpo da independente pressão e passou-se a visualizar, a verificar, a medir a vazão por um medidor de vazão ultrassônico que está dentro do corpo. É ele que vai fazer o balanceamento dinâmico. O atuador continua o mesmo, da independente pressão. Tá, eu gostaria de saber quanto de energia eu estou consumindo naquela máquina, ou quanto de energia eu estou consumindo no bypass, ou quanto de energia eu estou consumindo no ramal. Tá, então vamos pegar o sensor de temperatura e jogar no corpo da válvula também. Insiro um PT100 no corpo da válvula e puxo um cabo para fazer, por exemplo, a medição da outra temperatura que seria a de alimentação, dando exemplo caso a válvula esteja no retorno. Então eu meço no meu cérebro que eu tenho no corpo da válvula, então começa a ter válvulas egoístas. Não quero saber o que acontece do meu vizinho do lado, eu quero saber o que acontece comigo agora, com a minha demanda aqui agora. Eu projeto ela, seleciono ela para a vazão máxima, para atender o primeiro objetivo, e gerencio necessidade para atender o segundo objetivo, que é consumir menos. E além de tudo eu monitoro. E além de tudo eu gero relatório, além de tudo eu crio o plano de manutenção, além de tudo eu opero melhor no sistema. Incrementando tecnologia. Então tem o cérebro dela, que faz as medições, mede o que? Vazão pelo medidor de vazão ultrassônico, as temperaturas por PT100, que um tem no corpo e outro tem no lado oposto. Gerencio a necessidade de acordo com o meu atuador que está gerenciando demanda. Visualizo no app do celular para facilitar a vida do operador, para ele não ter que pegar uma escada, abrir forro, fazer o diabo a 4. E visualizo no celular, que é o elemento que ele já tem no bolso. Ele já tem um celular no bolso. Então pega todas essas informações. Além disso, cadastrando na nuvem, o que pode ser? Você, operador, vê, você, gerente, vê, fabricante, vê, todo mundo vê na nuvem. Então, a tomada de ação. Começou a ter baixa eficiência. Estou vendo não só uma grandeza, estou vendo quanto de vazão está passando naquele momento, em determinado período, quanto da temperatura, o quanto de energia. Estou vendo também na palma da minha mão posicionamento do atuador. Então, tenho várias possibilidades de estar com um problema. Mesmo assim, eu não sei, em vez de mandar um técnico vir visitar a obra, antes de qualquer coisa, qual é o endereço da sua válvula? O endereço é o tal, beleza. Eu abro, assistência técnica. Abro, falo, você limpou o filtro? Você purgou? Aconteceu, tá vendo que tem um ponto fora da curva? Tá. E já te dá possibilidades de você resolver aquele problema sem que tenha o custo de mandar um técnico. Consigo, nós fabricantes, hoje, ajudar o nosso cliente de uma maneira muito simples e sem custo. Sem custo, porque eu estou visualizando ali, não tem jeito mesmo. Realmente. Aí eu consigo visualizar também se está chegando o sinal de controle. Ele me dá essa possibilidade. Tá? E depois eu vou mostrar a tela. Então, hoje nós estamos, essa é a evolução das tecnologias com os adventos de demanda. Como eu comentei, aqui eu vou dar um exemplo de uma solução híbrida num sistema de hospital. Todo mundo, acredito eu, que seja no cotidiano, saber como basicamente funciona um hospital. Então, tipos de aplicações.
nas soluções integradas e no advento das evoluções de tecnologia. Por exemplo, um fechamento de hidráulico de um fanco elétrico pode ser válvula de controle e balanceamento separado? Pode. Pode ser válvula estática também, balanceamento e controle separado? Também pode. Pode ser independente de pressão? Pode. Pode ser válvula inteligente? Pode, pensando que é um custo extremamente alto para cargas pequenas, mas pode. Fan coil, a mesma situação, válvula de controle controle e balanceamento separado, independente de pressão e válvula inteligente. Em fan coil já começa a ser interessante trabalhar com as válvulas inteligentes, dependendo da criticidade do resultado do acompanhamento final do processo. Ramais, eu posso trabalhar só com balanceamento estático, para eu ter um ponto de medição ali de fácil acesso. Trabalhando com balanceamento dinâmico, porém regulando pressão diferencial em ramal e só controlando vazão e modulando necessidade nos fan coils, como também eu posso controlar determinado ramal. Vamos dar um exemplo, e daí já muito mais entrando num processo mais industrial, eu posso de repente saber quanto que eu estou consumindo de energia para as extrusoras, quanto eu estou controlando, quanto que eu estou com a máquina em cada fan coil, fan collet, uma modulator, ao invés de colocar todas as válvulas com alta tecnologia. Nos apartamentos que tem uma criticidade menor, não preciso controlar energia, monitorar em tempo real, não é um processo, uma parte crítica dentro da minha visão sistêmica, apartamentos. Então eu não vou gastar esse dinheiro se não há uma criticidade no meu processo. Posso vir a ramificar e estabilizar a pressão diferencial e baratear a instalação dos apartamentos, seja com balanceamento e controle separado, seja o conjugado. Benefícios quando se tem tecnologia, já comentei bastante sobre o produto, mas que vocês visualizem. A válvula inteligente, ela mede, controla, comunica e armazena dados. Ela possui uma versatilidade de comunicação e facilidade de configuração, Bluetooth, que é o app do celular, nuvem. Se você tem ela em rede, você consegue fazer mestre e escravos, backnet e modbus. Apenas aqui para você visualizar a tela, todas as grandezas. Essa aqui é a tela que aparece na nuvem e essa é a tela no app do celular. Veja que tem potência, vazão, ΔT, temperatura de retorno, de entrada, qual é o fluido, qual o sinal que está chegando no atuador, qual a porcentagem de abertura, qual o modo de controle, curvas entre X e Y de vazão e potência, tudo na palma da sua mão. Sobre os softwares, passar bem por cima, qual a possibilidade? High Select, que é o software de projeto, High Tools é o simplificado na palma da mão, e o High Energy é um software que nós utilizamos para cálculo de payback dentro do seu projeto, da sua instalação. Basicamente é isso que eu tinha resumidamente para conversar com vocês. Volto a dizer, o tempo é muito curto, não dá para entrar em muito detalhe. Eu estarei aqui, eu tenho algumas peças para que vocês visualizem na mão e contem comigo e com a I. Muito obrigada.